peço que os irmãos abram as Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7. Eu vou primeiro levantar uma pergunta aos irmãos. Mateus 7, 7 e 8 nós vamos ler. Eu tenho primeiro uma pergunta aos irmãos. Vocês sabem qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Todos somos chamados, através da palavra do Senhor fala aqui, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Qual é a obra do Senhor na sua vida? É a primeira pergunta que eu coloco para que você rumine junto comigo ao longo da palavra. Mateus capítulo 7, os versos 7 e 8, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém, irmãos? Os irmãos podem se sentar no de Deus. Irmãos, eu fiz essa pergunta, como eu disse, já de cara os irmãos não vão talvez entender exatamente a que se aplica, mas se a gente for analisar o texto, na minha Bíblia, eu não sei na Bíblia dos irmãos, tem um título exatamente acima dessa passagem, que diz: Jesus incita a orar. Veja, a palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 10, no verso 35, que a palavra não pode falhar. Isso quer dizer, tudo que está escrito deve acontecer. Se já não aconteceu, deve acontecer. É um princípio, é uma lei, não vai falhar. Então, tudo que está escrito vai acontecer. Não vai falhar. Veja, esse texto, ele levanta, esse verso 7, ele levanta 3 verbos de ação e 3 verbos em resposta. Primeiro é pedir. Pedir, o que é pedir? Analise comigo, irmão. Se eu digo ao pastor, é um exemplo. Pastor, traz um copo de água a mim. Pastor, me dá um chocolate. É um exemplo. O que eu fiz? Eu manifestei um desejo. Certo? Eu não preciso sair de onde eu estou para manifestar o meu desejo. Se eu não estiver onde minha voz alcançar, aquele a quem eu me direciono vai escutar. Certo? Então, se eu digo, me dá um chocolate, se estiver do outro lado da rua e conseguir ouvir minha voz, tudo bem. Já é o suficiente para a pessoa ter recebido a informação. E você vê que há uma resposta já depois, e essa resposta é de Deus. Ele fala assim: peça, e lhe será dado. Então você veja, Deus está dizendo. Tem muitas orações que nós às vezes fazemos que são em prol do reino. Porque às vezes algumas pessoas, ou muitas pessoas, não vamos quantificar, isso não é importante, mas existem pessoas que de fato olham para uma igreja, olham para um país, olham para uma cidade e veem que muitas pessoas precisam de socorro, um trabalho, seja onde for. E o que acontece? No coração dessas pessoas começa a queimar um desejo em levar a palavra, em entregar o amor de Deus, em falar sobre o amor do Senhor. Mas elas estão lá, elas só estão vendo, só estão analisando. E aí elas chegam no momento que aquilo queima tanto que elas colocam isso numa frase. Vão, se ajoelham, oram a Deus e falam: Senhor, eu quero ser um servo teu, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que o Senhor tem para mim, Senhor. Eu não sei para que eu presto diante do Senhor. Mas, Senhor, eu quero falar a tua palavra. Senhor, eu quero louvar o teu nome, Senhor. Eu quero que através da minha vida o Senhor tenha um canal pelo qual as pessoas acessem ao Senhor. Certo? Eu entendi. Eu arrisco dizer, se não 100% das situações, Deus vai olhar vai ouvir uma oração dessa, vai ver um coração desse aberto em buscar o Senhor e vai dizer: sim, gostei dessa oração. Pedi uma coisa que é favorável. Porque qual é a obra do Senhor? Senão que todo mundo conheça a palavra do Senhor. Contribui com o reino. Que aí Deus diz: sim, pedi, dar-se-vos-á. A primeira parte do verso, de certa forma, já se cumpriu. Mas você recebeu o que pediu? Necessariamente? Aí é que está o erro, infelizmente, de muitas pessoas, às vezes, pedindo. E aí Deus levanta um servo, uma serva na igreja, é um exemplo. E confirma o pedido que foi feito. E aí a pessoa pensa assim, algumas às vezes, pelo descuido, pensa: bom, Deus confirmou. Então agora eu posso vir, posso me sentar, estou tranquilo. Eu fiz o meu pedido. Mas não recebe. Espera um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Eu pedi, Deus confirmou, mandou do céu, falou comigo. Não estou pregando agora porque o
o Senhor me disse que eu ia fazer pregar. Não estou louvando porque o Senhor disse que sim, e Ele me permitiu louvar. Tem algum problema aí. Será que Deus esqueceu? Acho que Jeová quebrou. Será que é possível? No mesmo verso ele continua dizendo: buscai e achareis. Veja, pedir sou eu aqui. O pastor me traz o chocolate. É você numa oração ajoelhado. Você está lá parado, manifestando em palavras. É uma ação que só é falada. Mas ele continua dizendo: buscai e achareis. Ele está dando promessa. Se você buscar, você vai achar. Mas o buscar requer que eu saia daquilo. Isso é no momento em que eu oro a Deus, eu estou lá de joelho, prestando o meu respeito, humilhando a minha carne. Porque quem somos nós na presença do Senhor? Então, no ato de se ajoelhar, eu entendo que seja como eu estou mostrando para a minha carne que Ele não sou. Mas Deus é Deus. Então, eu me humilho na presença do Senhor e peço. E Deus responde favorável, porque Ele diz: pedi, dar-se-vos-á. Então, agora que Deus já confirmou uma palavra na minha vida, eu não posso mais ficar só no pedir. Embora eu possa continuar pedindo, preciso também buscar. E o buscar necessita que eu saia daqui e vá para lá. Que eu saia daqui e vá onde é necessário. Que eu saia daqui e estude. Um exemplo, eu não sei se os irmãos são filhos únicos ou se não viram isso na própria vida, talvez tenham visto isso na vida de filhos, na vida de primos. Eu tive irmãos e eu lembro que na minha casa, às vezes acontecia, a gente estava sentado assistindo um filme. Eu geralmente ficava no canto mais longe da cozinha. Meu irmão ficava mais perto da porta da cozinha. O que às vezes eu fazia? Eu era mais velho, meu irmão mais novo. Meu irmão Alexandre falou: ô Alexandre, busca um copo de água para mim. Não, cara, eu estou assistindo contigo, quero ver. Ah, cara, tu está mais perto da cozinha, vai lá e busca. Não, cara, se tu quer, busca tu. Qual que é o raciocínio? Se eu quero, por verdade, busco eu. Não posso colocar o fato de buscar. Não posso colocar o desejo daquilo que há no meu coração nas costas de uma outra pessoa. E ainda que eu conseguisse colocar isso dentro de outra pessoa, não será eu que vou receber, será outra pessoa. Buscar e achareis. Então, se você busca, você acha. Mas você vê, começa quando? Começa como? Manifestando, falando, dizendo uma frase: Senhor, eu quero, Senhor, servir ao Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas se é assim, o Senhor amém. Então o Senhor confirma. Agora busque. E aí ele diz, ele dá uma promessa. João 10:35. A palavra do Senhor não pode falhar. Não pode falhar, porque Deus, o próprio Deus sustenta a palavra. Então o que está escrito tem que acontecer. Se é uma promessa, vai acontecer. Mas você tem que honrar a promessa. Então ele diz, busque. E você vai achar o que você está pedindo. Aquilo que Deus já confirmou. Então, vou dar um exemplo. Eu quero aprender hebraico. Certo? Agora eu vou me dispor a aprender. Eu vou abrir um tempo na minha rotina, vou abrir um horário, vou fazer alguma coisa, vou procurar um professor, eu vou procurar uma videoaula, vou buscar um livro, um dicionário, aplicativos em telefone, qualquer coisa que me ajude a chegar lá. Mas Deus dá dons às pessoas. Tem gente que pode dizer, até o diabo pode colocar isso no coração. Não, Deus dá dons. Você não precisa ficar fazendo tudo isso, correndo lá, indo não sei o que. Agora você nem consegue orar mais. Mas Deus falou que tinha uma promessa na minha vida. Ele me deu a palavra dele. Agora cabe a mim fazer e até onde eu devo, até onde eu posso, para que Deus manifeste. Veja, Abraão, quando recebeu a promessa do Senhor, ele falou, aliás, antes da promessa, ele disse para ele assim: sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Para que ele se chegasse no momento onde ele viesse ser abençoado de verdade, ele teve que sair, largar tudo que ele tinha lá, ele teve que abrir mão de alguma coisa, ele teve que abrir o tempo dele para fazer outras coisas. E eles tiveram que viajar um percurso bem longe. Ele, com família, com tendas, com animais, com criação, construindo e desmontando, construindo e desmontando, construindo e desmontando. Ele teve que ir. Mas Deus não falou que sai e vai, porque eu vou te mostrar para a terra onde é que tu vai. Até que ele chegou em Ur dos Caldeus, a terra da promessa, Canaã, porque o Senhor ia dar toda aquela terra para ele. E aí você veja assim, enquanto ele não tinha se chegado até onde ele deveria, ele não foi de fato abençoado, no sentido de ter prosperidade, no sentido de cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele, porque ele não era quem precisava e não estava no lugar que precisava. Então você vê que a bênção, de certa forma, é um lugar, é um momento, é uma situação onde nós precisamos nos colocar. Deus fala que as bênçãos nos seguirão, mas eu faço o que Deus pede para que eu seja abençoado.
eu ando segundo o Senhor me pede, para que eu seja de fato abençoado. Em vez disso, às vezes, pelo descuido, a gente passa a olhar para as bênçãos e não olhando para Deus, buscando em Deus, porque é Deus quem multiplica a nossa vida. No livro de Deuteronômio, quando ele fala que vai multiplicar, vai abençoar o povo, ele coloca já depois: abençoarei e multiplicarei, abençoarei os animais, multiplicarei as criações, abençoarei as plantações, multiplicarei as sementes. Mas se você não contribui nada e multiplica por 10, matemática simples, 0 vezes 10 é 0. Como é que eu vou receber do Senhor multiplicação? Só que eu contribuí. Eu não falo necessariamente de ofertas, teologia da prosperidade, não. O quanto eu me disponho. Se aquilo que eu entrego a Deus é 0, não vai multiplicar nada. Deus pode multiplicar por 1000, vai ser 0. Mas se eu dou uma coisa, se eu entrego alguma coisa de coração, eu já estou caracterizado para receber aquilo. Assim como foi Abraão. Chegou na posição que eu precisava, chegou no local que eu precisava, buscou e achou. Ele não pediu necessariamente, ele recebeu primeiro uma palavra do Senhor, confiou e foi. Buscou a promessa do Senhor, buscou cumprir aquilo, encontrou. Então você veja, pedir é você só manifestar. Buscar agora denota que você tem que ir atrás. Se Deus já lhe confirmou uma palavra no coração, se Deus já lhe mostrou qual é o teu chamado. Depois disso, ele ainda diz: batei e abrir-se-vos á. Você veja que dos 3 verbos que você tem que fazer, pedir, buscar e bater, os 2 primeiros estão na sua mão. O terceiro não está na sua mão. Eu não preciso bater na porta da minha casa para entrar na minha casa. Quer dizer, presume-se pela lógica que eu tenho a chave, eu abro e eu entro. A casa é minha. Minha esposa, eu não preciso bater na porta para entrar. A casa é dela, mora junto. Nosso filho, mesma coisa, assim é você na sua casa. Se eu preciso bater e me ser aberto, a casa não é minha. Então significa que tem que ir num lugar tão longe ou tão difícil para conseguir aquilo que me foi prometido. Deus já me deu a palavra. Você vê a mesma coisa na história de Davi. Deus havia lançado sobre a vida dele com 15 anos uma promessa. Ele foi ungido pelo profeta para ser rei. Levava-se mais ou menos 15 anos até que ele veio de fato a ser rei. No momento em que o profeta ungiu ele, não apareceu lá uma carruagem de ouro, cavalos, unicórnios, magias. Não apareceu nada. Ele começou a ser caçado. Saul passou a ser endemoniado, porque o Espírito do Senhor tinha sido dele, e um espírito maligno passou a possuir ele. Mas o Espírito do Senhor passou a fazer morada em Davi. Nós somos todos hoje templos do Espírito Santo. Aleluia. Então em nós já temos o mais importante de tudo, que é o Espírito Santo, a presença de Deus em nós. E aí você vê assim, passou-se o tempo, Saul tentando caçá-lo, tentando matá-lo, mas ele continuou. Teve situações em que ele poderia ter matado Saul, mas ele não matou. Ele ainda disse: ai daquele que toca no ungido do Senhor. Por quê? Mas Saul era um cidadão que estava agindo como um maldito, uma pessoa maligna, servia a Deus, mas andava corrompido. Mas ai de mim se tocar nele, porque não fui eu que coloquei ele lá. Não somos nós que levantamos o diabo nas ruas. Não somos nós que enchemos os corações das pessoas com ódio. Pelo menos não deveria ser nós. Então por que tacamos pedra? Perdemos tempo preocupado com aquilo que não deveríamos. Quando o que deveríamos era caçar, buscar, se encher, pedir, buscar, e ir na casa do Senhor a bater por aquilo que o Senhor prometeu para nós. Você sabe qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Se perguntar para você, não precisa responder. Porque Deus chama cada um para uma função. Pastores, missionários, evangelistas, pessoas que venham a louvar o nome do nosso Deus. Mas é Ele que escolhe. João 15:16 diz: não foi vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Aleluia. Para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. E vos nomeei, ele ainda fala, quer dizer, eu os nomeei, eu os impulsei, eu lhes dei poder. Vocês precisam então caçar isso, tanto individualmente quanto em grupo. Então veja, bater quer dizer que se eu chegar na casa do Senhor, bater na porta do Senhor vai ser aberta. Mas não parece fácil falando assim? Quer dizer, eu só falo, não, está dizendo que eu só busco, então eu vou dar, estou na minha casa, digamos que seja aqui, eu venho até aqui, estou buscando, meu trajeto é buscar, e bato na porta para entrar, vai ser aberta. Falando assim parece fácil, parece muito corridinho, muito simples, muito tranquilo. E às vezes o que você lê esse verso aqui em 3 segundos, 5 para ler bem devagar, você leva anos para conseguir aplicar todo esse verso, até o momento em que você chega e bate na porta do Senhor.
E para se chegar nesse momento é necessário romper camadas, é necessário romper barreiras, é necessário romper obstáculos. Deus tem falado muito aos nossos corações, e não é hoje, não é ontem, mas todos os dias, quando a gente busca o Senhor. E assim também na igreja. Semana passada o Senhor falou pela boca do servo Filipe a respeito dos obstáculos, quando ele disse na igreja primitiva, lá em Atos, capítulo 4, quando eles foram afrontados, eles fizeram uma oração, eles se uniram, todos juntos. Nós, todos juntos. Senhor, olha, Senhor, Satanás está levantando aí, Senhor, os servos aí. Estão fazendo magia negra, Senhor. Está feio, Senhor Deus. Nós tememos, Senhor, nós sabemos que nós, como somos, não vamos aguentar. Os políticos querem denegrir a palavra do Senhor. As pessoas estão levantando a bandeira do homossexualismo, homossexualidade, seja o nome que for. E eles querem nos oprimir, eles querem dizer que a tua palavra, Senhor, não presta. Eles querem dizer que é mentira, mas nós provamos dessa palavra, Senhor. Senhor, não nos destrua. Eles não disseram, destrua, Senhor, mata todos eles. Lança fogo e consome todos. Não, Senhor, nós precisamos ser mais fortes. Senhor, fortifica nós. Faz-nos mais fortes. Faz-nos capacitados a passar esses obstáculos. Se o inimigo vai se levantar, vai cair. Mas nós temos que estar fortes. Você vê que tudo é uma questão de posicionamento. Enquanto uma pessoa não se posiciona, ela não ora. Enquanto uma pessoa não se posiciona, ela não busca. Enquanto uma pessoa não se posiciona, ela não vai muito menos bater na porta do Senhor, para que ele seja aberto. Você veja um atleta, muitos são os que perdem a vida porque abusam, eles excedem o limite, usando hormônios, usando um monte de coisa. Porque eles querem vencer um campeonato. Seja natação, seja luta, seja boxe, seja o que for, tanto faz. O fisiculturismo, não, fisiculturismo, eles culturam tanto o corpo que eles se enchem com tantos anabolizantes, um monte de coisa. Tudo bem, tem toda a comida, tem outras coisas que parecem saudáveis e são, mas eles elevam a tal nível, por conta do desejo, que eles sobrecarregam o corpo não aguenta. E não é incomum você ver atletas com 22, 23, morrendo com infarto, com fígado, com câncer, com tumores que já tomaram todo o corpo. Mas uma coisa ao menos não podemos dizer, embora seja o caminho errado, porque eles estão dispostos a morrer por causa daquilo. Eles enfrentam até a morte, eles não temem a morte, em busca do prazer deles, do desejo deles. Nós cristãos temos que fazer a mesma coisa, enfrentar a morte se preciso, para atingir o nível que o Senhor nos quer. Na realidade, não é quando a gente diz assim que precisamos atingir a morte, não é eu vou na rua, vou me jogar na frente de um carro. Se alguém me ameaçar a abandonar o cristianismo, eu vou aceitar um tiro na cabeça, mas eu não vou negar. Haverão talvez situações assim, existem pessoas passando por isso. Mas o morrer é agora. Mortificai, pois, os vossos membros. Mate os seus membros, mate as suas vontades, os seus desejos. Abra um tempo na sua vida diária para entregar-se a Deus. Como vamos receber a confirmação do Senhor? Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos o suficiente para todo mundo. Se Deus abençoasse toda a população da terra, não ia faltar bênção para ninguém. Não ia ter pessoas que dizem assim, poxa, Deus deu tanto para os outros e para mim não veio nada. Não, Deus tem tanto para dar, tem tanto para compartilhar. Se fosse todas as pessoas a buscar o Senhor, por que Deus não vai abençoar você? Por que Deus não vai lhe orientar no caminho? Por isso eu perguntei no começo, você sabe qual é a obra que o Senhor tem na sua vida? Você já recebeu uma palavra confirmando? Por exemplo, temos aqui o pastor. Não é um título, é uma função. Ele serve na casa do Senhor como pastor. O pastor já disse algumas vezes aqui que ele, por um tempo, ele quis ser pela curva, como diz, pela esquerda, não quis. É um peso. Não é brincadeira, é sério. Mas, ao mesmo tempo, não seria abençoado se não estivesse na posição que é necessária. E você? Qual é a função que Deus tem para a sua vida? Será que Deus nos chamou para ser pastor, pastora? Missionário, missionária? Você sabe do caminho que Deus tem dado para você? Você já ouviu uma palavra do Senhor confirmando para você o que você precisa ser? Você sabe. E se você sabe, o que você tem feito em busca disso? E se você não sabe, por que você não buscou ainda isso? Entender, compreender qual é o propósito do Senhor. Eu peço que os irmãos abram as Bíblias no livro de João, no capítulo 20. Glória a Deus. João, capítulo 20, nós vamos ler dos versos
1 ao 9, se não me falha. João 20, dos versos 1 ao 9. João 20, do 1 ao 9, diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, já tinha sido aberta, tinha sido rolada ao lado. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro do Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos correram juntos, mas o outro discípulo, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou, isso é João. Os dois correram juntos, todos ouviram, se desesperaram, porque a porta do sepulcro estava aberta. Tanto foi a pressa, o anseio dos dois, que embora Pedro tivesse sido junto com ele, João passou ele na corrida, pelo desejo de ir lá ver, pela ansiedade. Jesus saiu. Como assim? O que fizeram com o nosso Senhor? Imagina o desespero. Aquele com quem andávamos, aquele que nos fez tudo aquilo, aquele que tirou nós do fundo do buraco, e o corpo dele subiu. João correu tanto que foi na frente e Pedro ficou para trás. Cada um tem uma velocidade, cada um corre de um jeito. Tem pessoas que têm pernas melhores, mais fortes, mais longas, eu não sei, mas conseguem correr bem. Mas você vê, embora João tivesse chegado primeiro e tenha percebido o que também Maria havia percebido, aconteceu uma coisa. No verso 5 disse: e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou, ele parou na porta do gol. O abençoado parou. Ele, na nossa comparação do Mateus 7,7, ele não bateu. Ele foi, ele buscou, ele falou, buscou e não bateu na porta. Agora Pedro, verso 6. Então Simão Pedro, seguindo-o, isso é, vinha atrás, porque tinha ficado atrás, chegou e entrou no sepulcro. Esse foi. Esse passou direto, ele bateu no tudo. Ele também viu os lençóis, isso é, que dava para ver de fora. Então, aliás, ele viu também os lençóis que estavam fora, e o 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixados num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo. Ele entrou e ele viu que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava no lugar à parte. O discípulo que foi mais rápido em corrida, aquele que a princípio parecia, esse aí é o cara, esse é o que busca, olha a velocidade que ele está indo. Ele foi, mas na hora do gol ele parou. E aquele que vinha a passo de tartaruga, aleluia, Jesus, glória a Deus. E ele viu o que tinha lá dentro. E o que quer dizer isso? Se você for analisar na cultura judaica, uma pessoa que vai visitar a outra, ela pega um lenço, você tem lá o seu guardanapo, ela dobra o lenço, bota essa mesa no lugar. Ainda que ela saia da casa, o anfitrião sabe que se o lenço está daquela forma, significa que a pessoa vai voltar. Se não voltar hoje, vai voltar amanhã. Se não voltar amanhã, vai vir depois. Por quê? Porque se agradou do local, quis, escolheu voltar. Mas essa revelação era um sinal, uma questão cultural deles. Que João, tendo corrido como correu, não teve coragem para encarar e entrar. Ele teve talvez medo, eu não sei. Mas Pedro, que vinha atrás e não conseguiu correr, ele teve coragem e avançou. E ele descobriu. Tanto é que, se você for analisar de certa forma, pelo menos nesse momento, talvez depois, só temos isso escrito porque um teve coragem de entrar, porque um teve coragem de bater, um se achegou e foi. Então veja, irmãos, tem pessoas que falam bonito, tem pessoas que são incríveis, mas isso não significa que Deus não. Aquele é tão incrível que você agora subiu no presença do Senhor. Não, Deus olha todos. Deus olha com um coração contrito, uma pessoa que abre, que busca a Deus. O mais importante não é se preocupar com os outros que estão correndo, ainda que essa passada está frente, deixa, tchau. Vai, abençoa, Senhor, abençoa isso aí, vai com força. Vai. Não se incomode com a vida desses, porque a promessa que o Senhor tem é para a tua vida. É como uma carta com endereço. Glória a Deus. Não vai cair na casa do meu vizinho. É na minha porta que vem abençoar. É na minha porta que vem abençoar. Assim também é a sua porta.
assim é na sua casa a bênção que o Senhor tem. Glória a Deus. E o que o Senhor pede de nós? Senhor, aquilo que nós já não sabemos. Pedir e dar-se. Buscar e achareis. Bater e perseguir. Porque tudo que pede recebe, tudo que busca encontra, e tudo aquilo que bate será aberto. Aleluia. Meu Deus, irmãos, nós estamos na cara do gol. Nós estamos na cara do gol. A vitória está na nossa mão, quase na verdade, mas ela está ali. E Deus não deixou ela mais longe, não empurrou para longe. Você veja, tem gente que fala assim que a vida no mundo é mais importante, lá você consegue ser alguém, lá você consegue ser alguma coisa, mas é uma mentira. O diabo levanta para derrubar, Deus nos abaixa para depois nos levantar. Aleluia. Então é melhor ser abaixado por Deus e transformado segundo a vontade dele para subir de uma vez só e não ter que mais cair, não tem que ser abaixado, dobrado, esmagado, porque nós já somos vencedores e mais do que vencedores. Mais do que vencedores mesmo caindo, nós continuamos de pé. Glória O Senhor a é Deus. conosco. Mas tudo isso requer posicionamento. Deus é poderoso. Deus fez toda a criação pelo poder da palavra. Ele nem precisou de matéria-prima. Ele não teve que juntar lá um caminhão com pedras, um caminhão com barro para fazer o ser humano. Não. Pelo poder da palavra ele fez. Então a impressão que dá é que a gente não precisa fazer mais nada. Mentira. Precisamos. Tanto precisamos que se não fizermos, perdemos. Se não fizermos, ficamos para trás. A parábola dos talentos, em Mateus 25, demonstra a mesma coisa. A um é dado 1, a outra é dado 3, a outra é dado 5. Tanto que recebeu 5 quanto que recebeu 3 resolveram investir, aplicaram, usaram aquilo que Deus tinha dado. Mas aquele que recebeu só 1 pensou, não, eu sou tão pouco, é tão pequeno, que é tão pouquinho que eu preciso devolver isso para o Senhor. Então não vou fazer nada, vou guardar porque eu sou uma precaução. Quantas vidas, talvez até hoje, eu não digo para que você pese no seu coração, mas quantas vidas podem ter sido deixadas de serem salvas por uma palavra que você não falou, ou por uma palavra maligna que você tenha falado, por falta de entendimento, mansidão, temperança, longanimidade? Quantas vidas são perdidas diariamente? O irmão, inclusive, falou hoje cedo, e recorrentemente nós ouvimos nos cultos, aqui na igreja, que muitos são os que são levantados na internet, por aí, e adquirem uma igreja tal, um dinheiro tal, e eles falam como se só fosse isso importante. Mas eles creem em Deus, mas não obedecem a Deus. Creem no Senhor, mas não põem em prática a palavra do Senhor. O sangue de Jesus salva, mas se você não se submete àquilo que é a vontade do Senhor, não permanece salvo. Muitos são os perdidos porque ouviram uma palavra que era doce aos ouvidos, e não uma palavra que era forte. O convite do Senhor é e sempre será o mesmo. Aquele que se dispuser a comer o alimento pesado, aquele que se dispuser a buscar o Senhor vai receber. Por quê? Você veja, em Apocalipse 12 é dito, nos primeiros versos, a respeito da guerra que houve no céu. Satanás e seus anjos pelejaram, mas também Miguel e seus anjos pelejaram. E o lugar de Satanás não foi mais achado. E aí ele fala que os santos de Deus venceram pelo poder do sangue do Cordeiro. Por que Deus nos permite passar por lutas? Por que Deus permite nos passar por provas? Para que tenhamos a experiência, o aprendizado, para que possamos levantar a bandeira do Senhor e proclamar a verdade de que Deus é vitorioso. Tanto vitorioso é, tanta vitória e poder Deus tem para dar, que Ele compartilha com nós o gosto da vitória. Vencer, viver e perder é ruim. Todo mundo tem derrota para falar. Mas viver e vencer e poder dar um testemunho e dizer assim, eu passei, mas eu cheguei aqui. Isso ninguém pode te tirar. Nenhum demônio tem poder para tirar do teu coração a alegria que Deus dá. Nenhuma mentira do mundo tem poder de apagar a chama do nosso coração se nós nos dispusermos a fazer a vontade do Senhor.